Olá, Ponto de Vista da Medicina está começando. E uma notícia alvissareira, mas daqui a uns 15 anos mais ou menos, não é para agora. A utilização de ultrassom no tratamento de doença de Alzheimer. Mais experiências feitas em ratos, precisa deixar claro que isso demora para ter algum resultado na clínica se tiver. Aplicação de ultrassom em ratos nos quais se provocou a doença de Alzheimer, comparada com o grupo que não tinha Alzheimer, houve uma melhora no depósito de amiloide. O amiloide é o que causa a doença de Alzheimer, em decorrência de produtos de oxirredução dos neurônios. Isso é para 15 anos. Se der certo, medicina, todo dia tem uma notícia. Não pode se levar a sério porque precisa passar pelo crivo da experimentação a longo prazo e em seres humanos. Porque fazer ultrassom, achar que fazer ultrassom na cabeça que vai melhorar, isso não é para agora não. 10, 15 anos se for verdade. Segundo, em relação ainda ao Alzheimer, notou-se que pacientes com gota úrica, porque tem gota cálcica, esses indivíduos que têm gota, 26% deles não tinham a doença de Alzheimer. Quer dizer, o ácido úrico, ele protege contra o depósito de amiloide também no cérebro. Ele é um estimulante do metabolismo cerebral. E tanto isso é verdade, que os grandes personagens da história da humanidade tiveram gota. Mas o assunto hoje aqui é neurocirurgia. E está comigo aqui o Dr. Wilson Adriano Abrão Borges, que é neurocirurgião do Hospital das Clínicas da UFTM. Bom dia, Wilson. Bom dia, Dr. Hamid. É um prazer estar aqui. Ô, Wilson, essa notícia aí, que os jornais apregoam, até foi no New York Times, e foi reproduzido ontem pelo aquele em pauta da TV Globo. Essas notícias aí levam anos para isso acontecer. E você tem um exemplo disso na neurocirurgia? Toda hora a gente tem, né, Dr. Hamid, esse tipo de notícia na imprensa leiga. O pessoal que não acompanha rotineiramente o desenvolvimento da ciência acaba aparecendo com novidades que nem sempre são tão novas assim. São coisas, às vezes, que a gente já até vive no dia a dia. E outras situações em que coisas que só começaram e lá na frente não sabe se vai dar certo, são vendidas às vezes como tratamentos miraculosos. Por exemplo, na nossa seara da coluna vertebral, hoje se vende aí um tratamento com radiofrequência, que é um tratamento que já existe há algum tempo, que na realidade não cura absolutamente nada, apenas ameniza sofrimento, e a coisa é vendida como se fosse um tratamento curativo para hernia de disco. O senhor, na clínica do senhor, com certeza já vivenciou essa situação, não é? Ô Wilson, foi até bom você falar nisso, porque é preciso que o pessoal saiba que existem 200 causas de doenças na coluna vertebral. E não apenas hernia de disco, artrose. Às vezes o indivíduo tem até um linfoma, que é um tipo de câncer, ele tem um quadro semelhante, se não até o mesmo, que as compressões radiculares decorrentes de hernia de disco. E radiofrequência, está comprovado cientificamente que com o tempo aquela dor volta. E tem outro perigo, conforme a intensidade da radiofrequência pode lesar o nervo. Claro, né? É preciso respeitar os preceitos técnicos do tratamento e discutir muito claramente com o paciente quais são os benefícios esperados, qual é a durabilidade desse benefício. Precisa ser honesto intelectualmente com o paciente, né, Dr. Hamid? Ô Wilson, por falar em coluna vertebral, nesses traumas de coluna cervical principalmente, quando é que há necessidade real de fazer cirurgia? Porque às vezes o exame de imagem mostra lá que existe alguma coisa e muitas vezes
se atua ali sem necessidade. Quando, na realidade, o neurocirurgião tem que intervir. O trauma ele é um pouco menos controverso até do que as doenças degenerativas, né? As doenças que atacam a longo prazo a coluna, vamos dizer assim, para o nosso público entender. No trauma, quando você tem uma deformidade muito grande, quando você tem a perda da relação normal entre as estruturas da coluna, existe um escorregamento de uma vértebra, e isso provoca o risco de compressão do tecido nervoso que está dentro da coluna vertebral, a gente tem a possibilidade da indicação de cirurgia. Nós sabemos que a longo prazo não há necessidade de operar nenhuma fratura, que elas vão se consolidar sozinhas. No caso específico do traumatismo raquimedular, o que a gente tenta é preservar a nobreza do tecido nervoso. Então são situações específicas, existem classificações para que a gente possa identificar quais são as fraturas que precisam ser operadas e quais não precisam ser operadas. O objetivo principal da cirurgia na fratura da coluna vertebral é poder mobilizar o paciente, é dar mais liberdade de movimentos, poder começar uma reabilitação. A cirurgia não tem o objetivo de corrigir o defeito neurológico se ele já aconteceu. Então as indicações elas são precisas e têm que ser muito bem pensadas, pensando sempre no futuro do paciente. Eu acho que é importante isso que você falou. Problema neurológico. É preciso que o paciente tenha sintomas e sinais de compressão. E não simplesmente porque na imagem deu ter uma subluxação aqui, né? Às vezes nem chegou a comprimir nervo nenhum, de ter uma dor. Então, essa intervenção no tecido nobre, que é o sistema nervoso, é muito perigosa. Ô Wilson, ainda vamos passar aqui um pouquinho para cima agora. E o traumatismo crânioencefálico é um desafio para o neurocirurgião? A gente atua, né, no traumatismo crânioencefálico já depois de um dano estrutural ao sistema nervoso, depois de uma lesão neurológica já importante, muitas vezes muito grave. Então, muitas vezes o tratamento cirúrgico ele tem o objetivo de impedir danos secundários, porque o dano estabelecido no momento do trauma, muitas vezes ele já é irreparável. Então são situações graves, são situações dramáticas, são situações de risco iminente de vida na maioria das vezes. É realmente um grande desafio a neurocirurgia do trauma, sem dúvida nenhuma. Bom, a primeira lesão tecidual, a primeira alteração anatopatológica seria o hematoma, que é uma coleção de sangue. Quando é que deve intervir? Tem um hiato que se espera para ver se aquilo progrida ou não? Depende do volume, em primeiro lugar, do hematoma, com a quantidade de sangue que existe dentro da cavidade craniana. Se nós imaginarmos que o crânio, na realidade, é uma caixa fechada, tudo aquilo que crescer ali dentro vai causar um aumento muito grande de pressão intracraniana e isso normalmente leva o paciente ao coma e depois à morte. Então, o volume do hematoma é o primeiro item que a gente analisa nesses critérios. O segundo critério é qual o efeito que esse hematoma exerce comprimindo o tecido nervoso. Qual é o deslocamento do tecido nervoso ocasionado por esse hematoma. Em terceiro lugar, nós vamos basear essas duas coisas no mais importante, que é o quadro clínico do paciente. Quer dizer, o local onde houve a lesão. Porque qual assim, o local assim, mais prevalente, o que você tem visto na parietal? Qual é o local? A lesão mais comum que a gente tem é a contusão cerebral, que são lesões do próprio tecido cerebral, porque o cérebro ele fica solto dentro do crânio e ele promove movimentos quando há um trauma de crânio lá dentro. Isso faz com que o tecido cerebral raspe as bordas ósseas intracranianas. Então nós temos principalmente lesões nos lobos frontais e nos lobos temporais. Essas são as mais frequentes. Agora, hematomas maiores, hematomas que necessitam de cirurgia, o mais comum são os hematomas extradurais. São hematomas que estão entre o osso do crânio e uma meninge que protege o tecido cerebral, que é uma camada de tecido que envolve todo o cérebro. Esse hematoma normalmente está associado com uma fratura de crânio, com a ruptura de uma pequena artéria, localizada próximo, aqui atrás do olho, entre o olho e o ouvido, que acaba provocando um acúmulo de sangue na região mais temporoparietal. Quer dizer que essa região
é mais porque o indivíduo sempre cai de frente. Isso que eu queria perguntar. As occipitais, elas ocorrem também? É que na realidade nós temos dois tipos de lesão no cérebro, né? A lesão no local do trauma, são as chamadas lesões de golpe, onde ocorre o golpe no crânio, e as lesões de contragolpe, que são as lesões diametralmente opostas. Então o sujeito bate a testa e vai ter uma lesão occipital, ou bate o occipital e vai ter uma lesão na testa, na região frontal do cérebro. Por quê? Justamente pelo fato do cérebro ser solto dentro do crânio e ele ter uma consistência gelatinosa. Consequentemente, ao se balançar dentro da caixa craniana, ele se choca contra as estruturas ósseas. Então nós temos lesões de um ponto chamado lesões de golpe e lesões do ponto diametralmente oposto, são as lesões de contragolpe. E alterações neurológicas podem ocorrer, às vezes silenciosas, depois de um certo tempo. Quer dizer que a observação tem que fazer um acompanhamento. Especialmente pacientes mais idosos, eles são propensos a desenvolver sintomatologia, desenvolver sinais de lesões intracranianas, às vezes até 30 ou até 60 dias após um trauma. Nos pacientes mais jovens, isso é menos comum, mas nas primeiras 48 a 72 horas de um trauma grave, a gente sempre fica muito preocupado, porque pode desenvolver hematomas tardios, pode desenvolver lesões secundárias com inchaço do cérebro, edema cerebral. Nós já tivemos casos de edema cerebral até 15 dias depois de um trauma significativo. E isso na criança, uma pessoa mais jovem, é muito raro, porque o osso ele é chamado galo, né? Por que chama galo isso? O que tem a ver com galo? Nós temos uma camadinha, né, de tecido entre a pele e o crânio chamada galha aponeurótica. E quando se faz o hematoma abaixo dessa camada chamada galha, acabou se ficando com o nome de galo. Pois é, mas essa galha aí, que existe alguma etimologia para aí? Por que chama galha? Será que tem alguma relação com alguma região lá da Grécia? Aí eu já não sei dizer, viu, doutor Ramiro? Sinceramente não sei por que chama galha. Então o galo vem de galha. O doutor diz que a aponeurose é uma membrana que encobre o cérebro e ela é elástica, né, Wilson? Ela é elástica. Ela não é dura igual o osso. Não, essa é bem flexível. Às vezes o galo cresce muito, fica feio, grande, mas esse é o que menos preocupa a gente, porque ele na verdade está externo ao crânio, ele já está de fora do osso. O problema é quando as coisas acontecem do osso para dentro. Você deu um detalhe aqui importante, que o indivíduo pode ter uma queda, ter o chamado galo ou hematoma e não sentir nada. Aí depois de 15 dias, o que é que alerta o indivíduo para procurar ajuda médica? Nós temos situações, por exemplo, numa doença chamada hematoma subdural crônico, em que 1/3 dos pacientes não se lembram de qual foi o trauma que eles tiveram. Tão banal foi aquela pancadinha. Às vezes vai sair do automóvel, bate no teto do automóvel, baixa para pegar um objeto no chão e dá uma pancadinha na borda da mesa. Depois de 15 dias, 20 dias começa. Normalmente dor de cabeça, não aquela dor que o sujeito já está acostumado a ter a vida toda. Surgiu uma dor nova. Não, doutor, essa dor é diferente, eu nunca tive ela antes. Ou então eu nunca tive dor de cabeça, agora estou tendo. Mas daqui faz uns 15 dias bate a cabeça. Tonturas, também da mesma maneira, não, aquela tontura, o sujeito tem labirintite crônica, como se diz na linguagem popular, ele vai ter tonturas mesmo, mas o sujeito nunca teve, começa a ter. Formigamentos, especialmente quando esse formigamento pega só uma metade do corpo, ou o lado direito ou o lado esquerdo. Perda de coordenação motora, começa a segurar a xícara e a xícara começa a cair da mão, começa a não ter agilidade para fazer as coisas habituais, digitar, não consegue escrever. Então isso são sinais de que está perdendo força ou coordenação motora, principalmente de um dos lados do corpo. Sinais de confusão mental, o paciente começa a ficar com a memória ruim, começa a ficar muito desatento, esquece muito das coisas, começa a chamar pessoas por nomes trocados, e ele não tinha essa rotina na vida dele antes. Então são situações de alerta que devem promover a procura de um médico. E se for pessoa de idade, começa a esquecer, acha que está com Alzheimer. Já está esclerosado, como diz a linguagem popular. Mas vamos detalhar isso mais um pouco, mas daqui 15 segundos. Vamos a um rápido intervalo, voltaremos em seguida.
Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando hoje aqui com o Dr. Wilson Adriano Abrão Borges, que é neurocirurgião do Hospital das Clínicas da UFTM. E nós estamos falando há pouco aqui sobre a neuralgia de trigêmeo, que é uma dor terrível, né, Wilson? Terrível. Os pacientes a descrevem normalmente como choques no rosto, que podem pegar tanto a parte de cima da maçã do rosto ou o queixo. E as três partes também podem doer conjuntamente. Ela é desencadeada às vezes por estímulos táteis, por exemplo, ao fazer o barbear, o simples roçar do vento no rosto pode desencadear aquele choque lancinante, é uma dor realmente Wilson, muito mas sofrida. Qual é a causa? A principal? A principal causa da neuralgia de trigêmeo é a compressão direta do nervo Buraco. Por uma artéria. Artéria? Esse nervo ele nasce atrás do ouvido e vai percorrer o rosto até chegar na superfície da pele. Lá atrás nós temos uma artériazinha que é muito próxima a ele do ponto de vista anatômico. E às vezes ela é tão próxima que chega a tocar no nervo. E ela pulsa em cima do nervo. Por isso que a dor, normalmente, ela é mais pulsátil ou em choques. A cirurgia definitiva para isso seria você descomprimir o nervo. Você colocar um calço, um tecido, entre essa artéria e o nervo, para que a artéria pare de pulsar sobre o nervo. O problema é que essa região é uma região extremamente nobre. Essa artéria é muito nobre. Wilson, mas colocar calça aí, mas calça de quê? A gente pode usar o próprio músculo do paciente ou determinadas substâncias que existem para isso. São gels que a gente coloca para amortecer a pulsação arterial em cima do nervo. E essa região é uma região muito nobre, é a região do tronco cerebral. O tronco cerebral, para que o nosso telespectador entenda, é a região do cérebro que controla se o paciente está acordado ou não, se o coração dele está batendo no ritmo certo, se ele está respirando adequadamente. Então é a região responsável pelas funções básicas da vida. Então por isso que eu brinquei agora há pouco que o professor americano nos dizia, olha, vamos convencer a não operar, porque se der problema, normalmente é tragédia, não é problema. Então é uma cirurgia para a gente não fazer. Então pronto. É uma cirurgia para a gente fazer em casos extremos. Pacientes muito jovens, que não respondem à medicação, que têm efeitos colaterais intoleráveis à medicação, porque é um sofrimento muito grande. Então nesses casos ela está bem indicada. Mas é uma cirurgia para a gente sentar com o paciente, conversar pelo menos aí umas 2, 3 consultas para ele ter certeza que ele quer enfrentar e essa cirurgia. E utilizar o medicamento, o barbitúrico aí no caso. A medicação é o principal tratamento e responde bem na imensa maioria dos pacientes. São raros os pacientes com neuralgia de trigêmeo que necessitam de tratamento cirúrgico. Wilson, descendo um pouco para a coluna vertebral, quais são as condições nas quais se opera e nas quais não se opera? Por exemplo, na síndrome da cauda equina. Síndrome da cauda equina é uma compressão da medula, às vezes até por hérnia de disco, só que é muito rara. Quais são as outras condições de síndrome da cauda equina? Eu posso dizer que síndrome de cauda equina por compressão, eu até hoje, em situações de urgência e emergência, eu até hoje operei 2 pacientes, só 2 pacientes, que eram hérnias de disco, que comprimiram totalmente o cone da medula, que é o finalzinho da medula. O paciente perdia o movimento das pernas, perdia o controle da urina e das fezes e perde a sensibilidade da região do períneo, da bolsa escrotal no homem. Essa situação é uma situação de emergência. Nós temos que levar o paciente imediatamente para a cirurgia para descomprimir e salvar o tecido nervoso. E tem que fazer o diagnóstico primeiro. E o diagnóstico hoje é com a ressonância magnética de urgência. Isso é uma coisa que a gente tem ainda alguma dificuldade de fazer o socorrista compreender que isso é uma emergência médica. Wilson, pelo quadro clínico é possível fazer isso, que o indivíduo tiver uma dor no membro inferior, não vou falar na perna não, no membro inferior, dor lancinante muito grande e que tinha antecedentes e começou a não segurar a urina nem fezes, esse sujeito tem que operar imediatamente.
Eu só fiz a ressalva do exame para a gente saber a causa compressiva dessa síndrome. Porque pode ser tumor. Porque pode ser um tumor. Mas aí seria um tempo mais prolongado. Pode ser uma inflamação, né? Você pode ter doenças inflamatórias do cone medular, as mielites transversas, né? As mielites transversas podem causar também esse tipo de situação. Muito embora, na maioria das vezes, essas causas infecciosas e inflamatórias, elas não sejam tão agudas. Elas normalmente têm alguns dias de aparecimento de sintomas progressivamente. Então essas situações elas têm que ser analisadas como uma emergência médica. Por quê? Porque as sequelas que podem ficar são sequelas que realmente trazem muito sofrimento para o paciente no futuro, né? Muita limitação. Wilson, nós estamos falando aqui em nervos e tal, e existe uma condição no plexo braquial, e às vezes no feixe neurovascular. Quando é que se opera? Quando não? As lesões de plexo braquial, as lesões traumáticas do plexo braquial, a gente só opera na fase aguda aquelas que são cortantes. Então houve algum material que penetrou e lesou o nervo, a gente tem que imediatamente levar o paciente para a cirurgia. Todas as outras situações, traumas, caiu de ombro, etc., a gente evita a cirurgia. A gente espera pelo menos 6 meses para começar a discutir a possibilidade da cirurgia. Porque na maioria das vezes há alguma recuperação. E havendo alguma recuperação, a cirurgia sempre é pior do que a recuperação natural do paciente. É pior porque ali passa o feixe neurovascular, quer dizer que tem a subclávia e o cirurgião que está começando, neurocirurgião, sem experiência, ele pode lesar. Essa é uma cirurgia que a gente brinca ser muito bonita anatomicamente. É uma cirurgia que a gente tem uma dissecção de tecidos, a identificação de estruturas que é muito bonita. E precisa ser extremamente cautelosa porque são estruturas extremamente nobres e muito delicadas. Então, é uma cirurgia para se fazer com gente experiente, especificamente nessa cirurgia. Essa síndrome chama síndrome desfiladeiro cervical. Desfiladeiro porque é um lugar que passa apertado. A medicina é difícil, hein? É complicada, né, a medicina, né? Não é fácil, não é fácil. Mas é muito gratificante, né, doutor? Wilson, tem um conflito aí. Um conflito não é guerra pessoal, não. Esses tumores retroorbitários, quer dizer, esses que ficam atrás da órbita, quem que deve operá-los? Quem que deve, não, ninguém é obrigado, mas... Inicialmente pensarias que seria o oftalmologista, né? Mas eles próprios não têm muita vontade de fazer essa cirurgia por ser uma área em que eles não têm treinamento rotineiro na formação deles. Nós, neurocirurgiões, temos a nossa vivência nessa região. Então, normalmente, quem acaba operando esses tumores são os neurocirurgiões. Quais as outras condições em que existe essa dualidade, não vou falar conflito, entre a oftalmologia e a neurocirurgia ou neurologia? Nós temos aí, o nervo óptico ele é considerado, né, uma janela para o cérebro, né? Então o olho ele é muito importante na avaliação do sistema nervoso. Através do exame do fundo do olho, da análise da retina e do nervo óptico, através da avaliação do oftalmologista, a gente tem algumas pistas muito importantes para o sistema nervoso. Então uma zona de transição entre as duas especialidades. Muitas vezes doenças neurológicas vão trazer sinais nos olhos e doenças dos olhos vão trazer sintomas que parecem ser neurológicos. É uma zona, vamos dizer assim, uma zona de sombra, de penumbra. Zona cinzenta. É uma zona cinzenta. O importante nesses casos, na minha opinião, é o convívio adequado entre as duas especialidades. É o tratamento multidisciplinar, é as especialidades estarem entrosadas, é você confiar no oftalmologista com quem você convive e o oftalmologista confiar com o neurologista ou no neurocirurgião com quem ele convive. Aliás, a medicina não é o tratamento e o diagnóstico de elementos estanques parados, porque tudo tem relação uma coisa com a outra. Por isso que o médico ele tem que ter uma formação generalista. E esse é o mal de hoje. Só para terminar aqui, nós temos 1 minuto. Qual é o conselho que você dá naquilo que você mais opera para que não aconteçam erros? 1 minuto. Em relação às cirurgias, né, que a gente hoje, talvez a neurocirurgia mais frequente seja a neurocirurgia da coluna vertebral.
né? A neurocirurgia ela tem que se basear cada vez mais no bem-estar do paciente, é pensar no que é melhor para o paciente e não para o médico, para o hospital, para o vendedor da prótese. Ganhos secundários. Pensar no paciente. Isso realmente vai trazer alívio, vai ajudar meu paciente a fazer com consciência tranquila. E baseado em diretrizes internacionais. Diretrizes são aquelas recomendações baseadas na medicina, baseada em evidências, quer dizer, evidência científica. Não é porque o ciclano falou ou que experimentou um caso. Então, isso é o mais importante. Observar as regras internacionais para não fazer procedimentos desnecessários. Vamos terminar esse programa aqui agradecendo aqui a sua presença, Wilson. Eu que agradeço, realmente sempre um prazer, uma honra estar com Foi importante essas informações aqui. Até o próximo ponto de vista medicina, na próxima quinta-feira. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando hoje com o Dr. Wilson Adriano Abrão, que é neurocirurgião do Hospital das Clínicas da UFTM. Nós estávamos falando há pouco de pequenas contusões, devido às vezes bate a cabeça na saída, na porta do carro, etc. E é um problema sério isso aí, porque o indivíduo nunca acha que isso pode levar no futuro a uma alteração neurológica. Vamos repetir aqui, Wilson. Começa com o quê? Você falou primeiro dor de cabeça, depois vertigem. Isso. Formigamento. Formigamentos, perda de coordenação motora. Formigamento membro superior, inferior ou em ambos? Pode ser em ambos, inclusive. Pode ser em toda a metade do corpo. Pega metade do rosto, metade do tronco, o braço, a perna. Você pode ter perda de força muscular ou coordenação motora, especialmente um dos lados do corpo. Confusão mental, perda de memória, transtornos de comportamento. Então, um paciente que apresente esses sintomas até 30 ou 60 dias após um trauma, mesmo que seja um trauma banal, ele tem que procurar um médico, porque tem que ser feito uma investigação mais profunda. Então, é prestar atenção na batida, se o indivíduo bateu, roçou às vezes, né? Simples roçamento, o sujeito não percebe. Então, esse é um dado importante para a saúde pública, né? Quer dizer, saber que existe isso. E formigamento, isso, muitas vezes é confundido como um problema emocional. Então, eu sempre brinco o seguinte: as causas emocionais, elas podem causar formigamento? Podem, mas eu brinco que elas não matam no curto prazo, né? As causas emocionais vão matar a longo prazo, né? O jeito que já tem 5 anos, 10 anos, né? Até na clínica é muito frequente isso. Extremamente frequente. Os sintomas sensitivos, de maneira geral, eles são complicados. São sintomas que desafiam o médico, né, para tentar achar a origem da doença e tudo mais. Agora, o importante é não negligenciar. Isso é importante. Na neurologia, sintomas que aparecem recentemente são mais importantes que aqueles que acompanham o paciente ao longo de um desafio. Os sintomas mais antigos são aqueles que preocupam mais. Desculpe, os sintomas mais antigos são os que preocupam menos. Os mais recentes preocupam mais. Os mais antigos? Os mais antigos preocupam menos. As doenças neurológicas, elas todas vão combinar com uma preocupação que é, quase todas, né, vão combinar com uma preocupação que é a hipertensão intracraniana, um aumento da pressão dentro do crânio, dentro da cabeça. E se o paciente começa com formigamentos, em pouco prazo de tempo, coisa de no máximo alguns poucos meses, ele vai desenvolver outros sintomas neurológicos, vai desenvolver alterações da cognição, alterações comportamentais, vai desenvolver alterações motoras. Eu tenho um formigamento que me acompanha há 5 anos, 6 anos, dificilmente vai ser uma lesão grave que coloca o paciente em risco iminente.
Isso não significa que não possa ser uma doença que exija tratamento, mas não vai ser uma doença urgente. Até é importante, agora eu lembrei, até a própria pessoa que padece disso, ela pode fazer uma manobra, chama manobra de Spurling, para formigamento, para ver se isso é da coluna, ou se é emocional, ou se é, que seria compressão do topo do crânio, né? Se aumentar o formigamento, esse formigamento não é emocional. Então aí tem que ir para o diagnóstico diferencial, então, com... Você falou em aumento da pressão intracraniana. Aumento da pressão é aumento da pressão dentro do cérebro. Não é aquela pressão, é outra coisa. Nesse caso aí, os tumores cerebrais também são... Os tumores cerebrais, eles vão cursar inicialmente com sintomas, às vezes, inespecíficos. Às vezes uma dor de cabeça inespecífica, não lembra enxaqueca, não lembra dor de cabeça tensional, não lembra outros tipos específicos de dor de cabeça, uma dor estranha, uma dor que incomoda um pouquinho, normalmente ela é mais leve, vai piorando, às vezes ela acorda o paciente durante a madrugada, doutor, eu acordei porque a dor me acordou. A gente escuta esse tipo de frase. E na sequência, num prazo de poucas semanas, ele vai desenvolver outros sinais neurológicos, outros sintomas neurológicos. Ele vai desenvolver dificuldade de motor, ele vai desenvolver perda de sensibilidade, transtornos de comportamento, transtornos mentais. Então, esses casos a gente sempre tem que investigar. O importante é não negligenciar, especialmente nos pacientes mais idosos, que muitas vezes não vão se lembrar do trauma que sofreram, assim por diante. Nos tumores cerebrais, as situações normalmente são de pacientes um pouco mais jovens, infelizmente. Normalmente a gente vai encontrar pacientes com tumores cerebrais por volta já dos seus 50, 55 anos. São mais frequentes nessa idade. Não é bem jovem, não é 50. Hoje nós temos que considerar isso muito jovem, né, doutor Hamid? Nós estamos chegando nos 75, nos 80 com facilidade, graças a Deus. Wilson, eu fiquei agora curioso, porque eu já vi alguns casos de indivíduo ter um tumor cerebral e a primeira manifestação ser às vezes depressão e ansiedade. Como é que explica isso, já que depressão e ansiedade às vezes são ligadas a fenômenos psicológicos? Por que que o tumor cerebral, qual é a região do cérebro responsável? Seria que é o hipotálamo aí, o tálamo? Nós normalmente vamos ver esse tipo de quadro. Eu brinco que eu já operei algumas depressões já, porque a gente tem um paciente que a longo prazo vem se tratando de quadros depressivos. Então a gente vai ver isso em tumores intracranianos, tumores dentro da cabeça, tumores às vezes não propriamente do cérebro, mas por exemplo das meninges, os chamados meningiomas, que tem um crescimento lento, e especialmente quando eles são localizados na região frontal, na região da testa, que é uma área cerebral muito relacionada a comportamento, vamos dizer assim, a autonomia, a inteligência, a disposição de praticar as coisas. Quando essa região ela é afetada, o paciente vai ficando mais apático, menos iniciativa ele tem para fazer as coisas. Então, muitas vezes ele é taxado como um depressivo e tratado assim. É claro que isso, felizmente, é uma causa bem mais rara para esse tipo de comportamento do que as depressões. As depressões são mais frequentes, mas isso significa que nós podemos até ter um diagnóstico inicial de um quadro depressivo, iniciar tratamento, mas o quadro depressivo ele responde bem ao tratamento na maioria dos pacientes. Em torno de 80% dos pacientes depressivos conseguem ser tratados pelo clínico geral. Ele responde bem ao tratamento. Não está respondendo? Vamos investigar. Investigar. Ô Wilson, o vômito também pode ser uma manifestação? Os vômitos são um sinal clínico característico de hipertensão intracraniana. O que eu quero dizer com isso? Quando há hipertensão intracraniana, haverá vômito, mas nem sempre o vômito tem a causa como hipertensão intracraniana. Isso é claro, todo mundo vê isso na clínica diária, todo mundo sabe disso em casa. Agora, os vômitos típicos da hipertensão intracraniana, das lesões que aumentam a pressão de dentro da cabeça, é o chamado vômito em jato. É aquele vômito que não é precedido de náusea. O sujeito não sente enjoo, do nada ele vomita. Nós estamos aqui conversando e vem. Então, todas as lesões do sistema nervoso, especialmente aquelas que aumentam a pressão intracraniana, vão cursar com o vômito, e o vômito tipo chamado vômito em jato. Até esse tipo de vômito em jato,
é importante fazer o diagnóstico até de meningite, que pode ser uma primeira manifestação. Luiz, agora eu fiquei um pouco curioso aí. Você falou que na região frontal ocorrem mais essas alterações, porque a região frontal, responsável pela inteligência e tal, ela tem mais neurônio do que a de trás? Ou isso ninguém contou até hoje? Não, está contado sim. Tá contado, já sim. Contado? Os lobos frontais são os maiores lobos que nós temos. A região frontal do cérebro é a região maior que nós temos do cérebro. São os maiores lobos do cérebro. Portanto, tem mais células sim. E a arquitetura dessas células é diferente. A disposição em camadas que essas células adquirem no córtex cerebral, que é a camada mais superficial, ela muda de região para região, dependendo da função que aquela região tenha que desempenhar. Wilson, antigamente eles faziam essa cirurgia no cérebro, né? O indivíduo que tinha algum problema mental, até esqueci o nome agora, como é que chamava? São as chamadas lobotomias. Lobotomias. Né? As lobotomias. Isso aí não era... Inclusive, isso foi motivo para um prêmio Nobel de Medicina de um português chamado Egas Muniz. O Egas Muniz. O Egas Muniz ganhou um prêmio Nobel de Medicina por culpa de ter inventado a lobotomia frontal para tratamento de agressividade. Eram cirurgias muito mutiladoras. Eu tenho um ou outro paciente que eu já acompanhei com essa cirurgia nesse pós-operatório. Não fui eu que fiz, porque essa é uma cirurgia mais antiga. Hoje, a psicocirurgia, que a gente chama, ela segue preceitos éticos muito restritos. Há uma dificuldade grande em se aprovar a realização dessas cirurgias. E são cirurgias muito menos agressivas. Hoje nós temos a neurocirurgia funcional com um mapeamento cerebral, com um mapeamento de áreas específicas, e as lesões que têm que ser provocadas são muito menos extensas do que eram no passado. Mas é muito interessante a história da medicina nesse sentido, porque foi aí que nós descobrimos alguma área de funcionamento cognitivo, alguma área de funcionamento comportamental do cérebro. Daí a premiação com o Nobel de Medicina. Merecido, porque português, né? Quer dizer, muito parente do brasileiro, se não o próprio, né? E a outra contribuição, por incrível que pareça, né? Ele ganhou o Nobel de Medicina com a lobotomia frontal, mas a contribuição dele, que até hoje é feita exatamente como ele fazia, é a arteriografia cerebral. O exame que desenha as artérias do cérebro até hoje é feito, é uma invenção de Egas Muniz também. Wilson, falando em arteriografia cerebral, quais são as indicações reais de arteriografia cerebral? A arteriografia cerebral é um exame invasivo, é um exame que tem riscos. É 1% de risco, mas quando as complicações ocorrem, normalmente são complicações graves. E depende do motorista também. Claro, qualquer procedimento invasivo tem uma que a gente chama de curva de aprendizado do médico, né? Quanto mais experiente, menor o risco de complicações na mão daquele médico. Peraí, quanto menos experiente? Quanto mais experiente o médico, se eu falei errado, desculpe. Quanto mais experiente, menor o risco de complicações. Claro. Quem está começando tem mais risco de complicação. A arteriografia cerebral, ela é obrigatória quando existe um tipo específico de hemorragia dentro da cabeça, chamada hemorragia subaracnoide, que é uma hemorragia que envolve o cérebro, que desenha as circunvoluções, as dobras cerebrais. Essa doença é uma doença muito grave, cuja principal causa é o aneurisma cerebral. Então a arteriografia é o exame de eleição para diagnóstico das doenças das artérias, uma delas o aneurisma cerebral. Tem gente que às vezes bate no consultório: doutor, eu tive várias pessoas que morreram de aneurisma na família, tem que fazer arteriografia? Não, vamos com calma. Nós temos exames menos invasivos de triagem, por exemplo, a angiorressonância magnética, a angiotomografia. Caso esses exames acusem alguma coisa, nós podemos matar essa dúvida com a arteriografia. Em relação ao motorista, experiente ou não experiente, que você falou, quanto maior, lembrei do Aristóteles, o grego, 1000 anos antes de Cristo, eu já sabia disso. Ele falava: nós somos o que repetidamente fazemos. Quer dizer, quanto mais repetição. Agora, isso é um perigo, hein? Quer dizer que o recém-formado aí, como é que faz, hein? Ninguém vai operar com ele. Olha, eu conheço muito recém-formado, melhor que muita gente muito experiente. Não é por aí. Existe o talento natural, etc. Agora, não estou fazendo uma crítica, claro, entendo perfeitamente.
Agora, tudo na vida é questão de treinamento. E a gente começa a nossa vida profissional sempre sob a tutela de alguém mais experiente. A medicina é uma profissão extremamente tradicional nesse sentido. Há a necessidade de se respeitar a experiência de todos. Há a necessidade de beber da fonte da experiência que o médico mais velho, de carreira mais antigo na profissão, tem para nos dar. E tem outra coisa, Wilson. Aprender corretamente. Não adianta ter uma experiência incorreta. Então tem que procurar o preceptor. Você acaba repetindo lá na frente tudo aquilo que você aprendeu durante a sua formação. Aprendeu errado, vai continuar fazendo errado. Nós da Neuro temos uma ideia bem forte disso, porque nós conhecemos um pouquinho de mecanismo disso. É como andar de bicicleta. Quando você vai aprender a andar de bicicleta, tudo é difícil. Depois, aquilo você não pensa mais para fazer, é automático. E tudo que é procedimento em medicina é a mesma coisa. No começo a gente sofre, a gente tem que ficar raciocinando o que vai fazer. Depois aquilo vira um ato repetitivo, já mecânico, e aí o cérebro fica livre para pensar até nas consequências. Mas quando a gente está aprendendo, você tem que pensar na técnica, na posição correta da mão, assim por diante. Isso depois vira rotina. Aliás, o cirurgião, neurocirurgião, ele é um artesão. Quer dizer, não é só cortar o que é mole, serrar o que é duro e amarrar o que espirra. Que era a definição antiga, né, de cirurgia. Não é só amarrar, cortar e costurar. Hoje a neurocirurgia, ela caminhou inclusive para a microcirurgia, né? Hoje nós trabalhamos com um microscópio cirúrgico que aumenta várias vezes a imagem para a gente poder enxergar o que está fazendo. Nós temos que trabalhar às vezes em espaços de 2, 3, 4 centímetros, é um espaço inteiro, um universo inteiro para a gente poder trabalhar. As lesões, por exemplo, os aneurismas cerebrais, quando a gente os opera, eles têm habitualmente em torno de 5, 7 milímetros de diâmetro, não tem meio centímetro. Então é uma técnica muito fina, muito refinada, muito delicada, e é uma coisa que eu sou suspeito para dizer, mas eu acho muito bonita. Você falou em meningioma, eu lembrei agora, fazendo uma ilação com o que você falou dos sintomas de meningioma cerebral. Na coluna vertebral, a primeira manifestação de meningioma pode ser uma bambeza, aspas, nas pernas. Tem outro sintoma? Além da bambeza? Sim, a dor, né? A dor normalmente ela vai progredindo, né? A dor incomoda muito. Fora isso, perda de controle dos esfíncteres, né? Tanto o urinário quanto o fecal. Começa a ter ou dificuldade excessiva para esvaziar a bexiga, para evacuar, ou começa a vazar. Mas isso na fase posterior. Porque na fase inicial é dor, porque é um diagnóstico diferencial daquelas 200 causas de dor na coluna que eu falei. E o indivíduo aí não adianta fazer nada. Não há o que melhore a dor dele. Aí tem que fazer o diagnóstico. Feito o diagnóstico, o tratamento do meningioma é sempre cirúrgico, né? E cura. A cirurgia é curativa. Essa cirurgia é curativa. É um tumor benigno, não é um tumor maligno, ele não vai se espalhar pelo corpo, ele é localizado, e o problema dele é a compressão da medula espinhal. Então a cirurgia resolve o problema. Você falou em aneurisma cerebral, tem jeito de fazer diagnóstico pela ressonância. No caso da angiorressonância, precisa injetar contraste. Ou nem sempre? Não. A angiorressonância não usa contraste. A angiotomografia usa. Angiotomografia. Por isso que a angiorressonância talvez não seja o exame mais adequado e o que vai realmente pegar no futuro. A angiotomografia, em que a gente usa o contraste, talvez seja o exame que no futuro vai substituir a arteriografia. A vantagem da ressonância é justamente não ter que usar o contraste. Então, por exemplo, você tem um paciente que tem insuficiência renal, ele não pode usar o contraste porque pioraria a função do rim dele. Bom, aí a angiorressonância torna-se extremamente útil. Pois é, mas você disse um negócio aqui muito importante, o valor preditivo. O valor preditivo, então, da ressonância em relação à tomografia cerebral, a tomografia ganha. Especificamente no caso da angiorressonância e da angio, que são exames que veem as artérias cerebrais, para o diagnóstico do aneurisma cerebral, não tem dúvida, a angiotomografia ela tem menos falso positivo
e menos falso negativo. Então ela tem um valor preditivo melhor. Vamos explicar. Falso positivo é aquele que dá positivo, mas é falso, não tem. E tem o falso negativo, que é mais importante. Diz que não tem a doença e na verdade a doença estava lá. É o falso negativo. Wilson, nesses aneurismas cerebrais, a cirurgia, é claro que a pergunta é dirigida a um cirurgião experiente. Quando que pode haver algum risco? Porque você abre o cérebro ali, pode existir sangramento, pode... É uma cirurgia extremamente estressante. Nós, neurocirurgiões, adoramos operar essa cirurgia. Adora, assim, mas coisa é uma estressante. cirurgia estressante, extremamente Mas não é um estressante. paradoxo? Você gosta tem gente que gosta dessas coisas, né, doutor Ramide? A gente quer fazer, a gente quer produzir. E o aneurisma cerebral para a neurocirurgia é o clímax, né? É onde o neurocirurgião tem que usar toda a sua técnica, toda a sua perícia, por ser exatamente o começo da nossa conversa aqui agora a respeito dos aneurismas, por ser uma cirurgia de extremo risco. É uma cirurgia extremamente arriscada, é uma cirurgia que o aneurisma pode romper durante a cirurgia, e são artérias de alto fluxo sanguíneo com graves hemorragias intraoperatórias. Então são situações em que muitas vezes o paciente chega até a falecer na mesa de cirurgia. O aneurisma é uma doença muito grave e o tratamento é extremamente delicado. Felizmente, nós temos aqui em Uberaba gente muito gabaritada para fazer cirurgia de aneurisma. Os resultados de cirurgia de aneurisma em Uberaba são muito bons de maneira geral. Mas é uma situação de extremo estresse. Há alguns trabalhos mostrando que a frequência cardíaca do neurocirurgião na hora de clipar o aneurisma, na hora de tratar o aneurisma, equivale à frequência cardíaca do piloto de Fórmula 1. Puxa, se o cirurgião tiver uma fibrilação atrial, então, hein? O paciente não vai ficar satisfeito. Então já tem que fazer o diagnóstico agora do cirurgião. Tem que se tratar e se cuidar. Não vou operar com esse aí, né? Wilson, ainda falando em aneurisma, em derrame, que o pessoal fala cerebral, sim, acidente vascular, tem uma celeuma aqui, com os cardiologistas, porque saiu, até comentei isso com vários, saiu no New England do ano passado, que o indivíduo que toma aspirina para tratar de problema cardíaco, etc., que depois dos 65 tem que diminuir a quantidade de aspirina. Por quê? Porque se ele tiver um acidente vascular hemorrágico, um derrame, vai ter um maior sangramento. E aí o hematoma vai ser maior. Então o cardiologista me disse, nós cardiologistas continuamos com dose habitual. O neurocirurgião, o neurologista acha que tem que diminuir a dose. Onde é que você está? Na realidade, essa é uma discussão que já se arrasta há muitos anos. Qual é a dose adequada do uso da aspirina, do AS, do ácido acetil salicílico? E a verdade é que a ciência ainda não conseguiu chegar a um consenso. Não, mas pela lógica... Nós temos aí acelerador e freio, né, que nós precisamos saber dosar. E esse equilíbrio ainda não está completamente definido. Pela frequência, as isquemias, que são os entupimentos das artérias causando derrame isquêmico do cérebro, são extremamente mais frequentes do que as hemorragias espontâneas. Isquêmica aqui, vamos explicar, é trombose. Que é quando entope a veia, entope a artéria, melhor dizendo. Então o sangue não passa, aquela região cerebral não vai ser irrigada, ela morre. Ela é muito mais frequente que a hemorragia, que é quando o vaso arrebenta e o sangramento ocorre no tecido cerebral. Então existe uma tendência na neurologia a manter a dose ainda, mas nós neurocirurgiões adoramos quando o paciente não está usando o AS e é que a gente tem que intervir, porque o AS depois de 2 semanas é que ele vai deixar de atuar, de 1 a 2 semanas que ele vai deixar de agir. Então para nós, quando não está usando, a gente sabe que a cirurgia é menos estressante, que a gente não vai ter sangramento intraoperatório importante. Mas em termos de frequência, talvez a manutenção da dose vá se firmar com o tempo, mas ainda não está definido, não. Existe isso que saiu no New England, lá se pede que façam novas pesquisas, mas pela lógica, o indivíduo não vai adivinhar se vai ter um acidente hemorrágico ou se vai ter trombose.
Quer dizer, ele corre o risco, o problema é o fator de risco. O risco dele é muito maior. É bom para a gente esclarecer a população que não há nada em medicina que seja inócuo. Nós sempre temos os efeitos positivos e os efeitos negativos dos tratamentos, sejam eles medicamentosos, físicos ou cirúrgicos, né? É importante que o pessoal entenda isso. Não há garantia de nada, né, em medicina. Mas existe uma ilação aí. Se o indivíduo tomar, por exemplo, 4 por semana em vez de 7, esse efeito antitrombótico ele fica 15 dias. Quer dizer que ele não está aumentando o risco de trombose, né? Sempre a medicina usa-se um medicamento numa coisa, depois vem um outro benefício. Sabe como é que foi essa história aí, ué? Não, como que foi? A história foi o seguinte: usava-se aspirina, né, para tratar de dor, em dose às vezes até alta, né? E esses indivíduos que tomavam aspirina tinham uma prevalência, uma incidência menor de efeitos trombóticos. Aí passou-se a usar aspirina para evitar isso. A medicina tem muitas dessas histórias, né? Todas as especialidades vão ter uma história dessa para contar. Tem a história, olha, história de coisa que se usava para por exemplo, no caso da úlcera, né? Antigamente, se tinha uma úlcera, cirurgia, né? Aí descobriram que aquilo lá era para uma bactéria. Tratava-se com antibiótico, então, o que é o pessoal? Não, vamos tirar isso aqui. Gastrectomia, eu lembro desse nome, que é muito frequente. Então, a medicina, como a Fran Peixoto falou, ciência das verdades transitórias. Só que o AIS não sabemos se vai ser transitório nisso. Exato. Wilson, ainda nessa área da neurocirurgia, fugindo um pouco dos aneurismas, né, vamos para uma parte mais leve, as neuralgias de trigêmeo. Você opera ou não? Essa é uma doença que realmente traz muito sofrimento ao paciente. Na ocasião, nós lemos um artigo de um neurocirurgião americano em que ele orientava a nós neurocirurgiões tentarmos convencer sempre o paciente a não se operar de neuralgia de trigêmeo. Porque, em outras palavras, ele dizia o seguinte: é uma doença benigna que não vai causar nenhum risco para o paciente. Apesar de causar muito sofrimento, que é uma dor realmente lancinante, ela não traz risco de vida ao paciente nem de sequelas. Então a cirurgia ela tem que estar muito bem indicada, mas muito bem indicada. Tem que ser muito conversado com o paciente quais são os riscos e os benefícios desse procedimento para que ele realmente esteja embasado na sua decisão. Existem procedimentos mais ou menos agressivos para tratamento da neuralgia do trigêmeo, mas a imensa maioria dos pacientes responde bem ao tratamento medicamentoso. Nós podemos fazer um tratamento paliativo da dor com a radiofrequência que nós começamos a conversar lá atrás, no começo do programa. Mas aí funciona? Ou com um balãozinho. Através do rosto, você introduz uma agulha que vai até o gânglio do nervo trigêmeo, que é o nervo que dá a sensibilidade do rosto. E você provoca uma lesão nesse gânglio. Você causa uma destruição de algumas fibras desse nervo, seja por radiofrequência, seja por compressão. E esse tratamento, ele é um tratamento transitório. Ele vai melhorar, às vezes não consegue fazer o paciente parar de usar a medicação, ele diminui a dosagem de medicação, mas é um tratamento transitório. A dor vai voltar no futuro, por isso mais usado em idosos. E você utiliza carbamazepina? Ainda é uma droga de primeira escolha. Hoje nós temos um derivado dela, que é a oxcarbazepina, que é melhor porque tem menos efeitos colaterais, mas é a droga de primeira escolha. Quer dizer que a cirurgia para neuralgia de trigêmeo é a última escolha? Sem dúvida Agora, nenhuma. e quando há canal, estreitamento do canal, quer dizer, quando aquele buraco onde passa o nervo, que é um buraco ósseo, aí tem indicação de cirurgia, mas você vai me responder daqui 15 segundos. Vamos ao intervalo e voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.